Então a pergunta que a gente levanta é: qual seria, digamos assim, a probabilidade de acontecer o valor 200, mas 200 exato? Aqui, esse pontinho. Olhando esse gráfico, a gente vê que ele é possível de acontecer. No outro gráfico de uniforme, onde era raiado, qual era a probabilidade do 3? Eu ia lá no 3, via que tinha uma raia em cima dele, a altura daquela raia era a probabilidade do 3. Será que aqui vale a mesma coisa? Eu vou aqui no 200 e subiria até o gráfico e remeteria até o eixo vertical. Será que a probabilidade de acontecer 200 seria esse valor aqui de altura? A resposta até já está escrita aqui, é não. Por que não? Se fosse assim, se a probabilidade de 200 fosse essa altura, e aí essa altura aqui está em quase 3, um pouquinho entre 2,5 e 3 milésimos, tá? Vezes 10 elevado a menos 3. É uma coisa pequena, mas é uma coisa mensurável. Se a probabilidade de 200 fosse, digamos, vamos arredondar, 3 milésimos, qual a probabilidade de dar 200,000001? Mandaria um pouquinho para cá, e aqui para cima, aproximadamente 3 milésimos. Isso poderia valer para qualquer valor dentro desse intervalo. Então, qual a probabilidade de qualquer um desses valores? Seria a soma de cada um deles. Quantos eu tenho aqui? Infinitos. Se eu somasse infinitas vezes algo próximo de 3 milésimos, quanto daria? Infinito. A gente sabe que a probabilidade de acontecer o espaço amostral é 1, é 100%. Então, essa ideia de que a altura do gráfico, já da mesma forma que antes, poderia ser vista como probabilidade, está errado. Antes sim, por causa das variáveis discretas, com as raias. Aqui, quando eu tenho um gráfico contínuo, não vale mais esse entendimento. Então agora vem uma outra pergunta. Isso até a gente já respondeu agora há pouco. Qual a probabilidade de um ângulo se encontrar entre 0 e 360, 100%? Então acho que agora a gente consegue entender um pouquinho melhor. O que era 100% antes? Era a soma de todas as alturas das raias. Agora, o que tem que dar 100% nesse gráfico aqui? A área desse retângulo. Só um parênteses. Área nada mais é do que a integral. Aquela operação que você já deve ter ouvido falar, que é a integral, que é o limite de uma soma. Então, no fundo, é como se fosse a soma de um monte de raiazinhas, só que bem condensadas uma na outra, de forma a se tornar quase que encostadas uma na outra. No limite, eu teria a integral. E aí seria a área dessa questão toda aqui. Tá bom? Essa área, então, por definição, tem que dar 100% ou 1. Logo, se a minha base, isso aqui é um retângulo. Como qualquer retângulo, a área é base vezes altura. A minha base, 360, quanto vale minha altura? 1,360 avos. Que é o que realmente deu aqui, 2,7 mais ou menos milésimos. Tá bom? Tudo bem? Então agora sim a gente pode entender como que esse gráfico vai nos trazer interpretação. A área dele é 100% por definição. Então agora a gente pode perguntar, em termos de probabilidade, sempre que eu puder marcar alguma área. Para marcar alguma área aqui, eu preciso que exista uma base num retângulo qualquer aqui dentro. Não posso ter a área de uma linha. Essa linha não tem área por definição. Então, em cima de um ponto, a área é infinitamente pequena, a área de uma linha. Que a gente chega lá numa questão do zero, e a área de uma linha seria zero.
no fundo, tende a zero. E aqui é bom que a gente evidencie essa questão. Por quê? Porque se a gente dissesse que a probabilidade de 200, que seria a área dessa linha, fosse zero, a gente estaria dizendo que 200 é impossível. Não é que 200 seja impossível, ele está dentro do nosso espaço amostral. Agora, a probabilidade de dar 200 cravado, exatos, é infinitamente pequena. Tal como a área de uma linha. Entenderam a ideia? Por outro lado, se agora eu pergunto qual a probabilidade de dar alguma coisa entre 50 e 200, agora sim, eu tenho um retângulo com base 50 e altura 1/360 avos. Então é 50 dividido por 36 ou 5/36 avos. E aí tem como responder em termos de probabilidade. Então sempre que a gente pergunta probabilidade, só tem sentido falando em termos de intervalo. Tá bom? No intervalo, por exemplo, nesse nosso exemplo do uniforme, o intervalo mais largo possível, que é de 0 a 360 graus, a probabilidade é plena, 100%. A área total desse meu retângulo. Então agora vem a que se refere esse eixo vertical, que a gente acaba chamando por abreviação PDF, que é a abreviação em inglês, de Probability Density Function, ou função densidade de probabilidade. Ou seja, essa altura não é a probabilidade em si, está relacionada à probabilidade, mas é a densidade de probabilidade. Por que densidade? Tudo tem a ver com aquela, por exemplo, a questão de uma barrinha, ou um fio de metal. Esse fio de metal tem o mesmo perfil em toda a duração dele, todo ele com a mesma largura, mesmo diâmetro. Tá? Qual a massa total dele? Digamos 1 kg. Se eu tirasse uma fatia desse fio com 1/10 do tamanho dele, qual seria a massa dessa fatia? 100 gramas. Por quê? Porque eu estou dizendo que a densidade dele é constante ao longo de todo o comprimento. Senão, não valeria essa questão. Igualzinho isso daqui. Eu estou dizendo que a densidade é constante. Então, uma fatia aqui, no finalzinho da minha barra, tem a mesma massa que uma fatia com a mesma espessura, tomada no outro extremo dessa barra, ou no meio da barra. Porque a densidade é constante ao longo da barra. Entenderam a ideia da densidade? Então, essa curva, em vez de P, ou probabilidade de alguma coisa, é a densidade da probabilidade para um determinado valor. Isso sim, a densidade de probabilidade em 200 é 0,0027, alguma coisa. A densidade. A probabilidade não. A probabilidade não tem sentido falar em nenhum ponto. A probabilidade só em intervalo. Tá bom, pessoal? Variável contínua só em intervalo. Exatamente. Só para deixar um gostinho, né? Porque o tempo já acabou, mas vamos deixar só um gostinho de qual seria o que vai vir na próxima aula. A tal da curva gaussiana. Uma curva com aquele formato que eu falei antes, de boca de sino, que sobe de um lado, desce do outro lado, bem desenhadinha e simétrica, perfeitamente simétrica. O que acontece acima do valor máximo é o espelho do que acontece abaixo do valor máximo, como se tivesse um espelho aqui nessa linha preta. Tem até uma equaçãozinha, também não muito digerível, mas nada que nos cause tanta indigestão assim, é razoavelmente simples, matematicamente falando, embora tenha uma aparência um tanto quanto não amistosa. Mas, basicamente, e qual a conveniência dessa distribuição gaussiana a ponto dela vir a ser chamada de distribuição normal? Esse camaradinha daqui, que eu vou adiantar rapidamente hoje, mas semana que vem a gente vai explicitar melhor.
É o chamado teorema do limite central, e que em alguns lugares, pessoal, eu não sei por que ainda resiste isso, algumas pessoas chamam de teorema central do limite, e que é uma, eu considero pelo menos, eu não sou dono da verdade, mas eu tenho substratos para poder dizer isso, que é uma má tradução do inglês, que vem de Central Limit Theorem. O central, a palavra adjetiva, está no início, tem dois substantivos. A qual substantivo ela se refere? Poderia ser qualquer um dos dois no inglês. No português, se eu disser que é teorema do limite central, quem é central? O limite. Se eu chamar de teorema central do limite, quem é central? Teorema. Quem é central é o limite. O conceito é que, isso o Arthur deve ouvir falar, chamado atratores estranhos ou atratores não lineares de teoria do caos. Você nunca falei um pouquinho de teoria do caos nas primeiras aulas? Não passando, mas falei rapidinho. Ou seja, são comportamentos meio difíceis da gente prever, porque eles dependem muito de condiçõezinhas, pequenas interferências. Mas, em geral, eles não fogem de um intervalo, digamos assim, de comportamento. Ou seja, eles estão em torno de um limite central. Eles flutuam, giram em torno de um determinado comportamento central. O teorema do limite central, esse que eu vou falar rapidamente agora, é um de vários teoremas de limites centrais, mas é o mais importante. Tá bom? Então, o que ele prega, eu vou falar agora rapidamente, só para não deixar vocês com tanta curiosidade, mas semana que vem a gente vai voltar e começar justamente com ele. Tem a ver com aquela questão da soma. Se eu tenho um fenômeno maior, macroscópico, que poderia ser fragmentado ou decomposto em vários fenômenozinhos razoavelmente independentes entre si, e que se combinam na hora de formar esse fenômenozão de forma aditiva, ou seja, um somando-se com o outro, no fundo, não importa qual é a distribuição, qual é o comportamento de cada um deles, cada um fenômenozinho. Se eles forem independentes e tiverem um número que tenda ao infinito, esse fenômenozão tende a uma gaussiana. É o tal do limite central, é a gaussiana. E isso, pessoal, é o que traz a tal normalidade da gaussiana. Tá bom? E aí semana que vem a gente explora um pouquinho melhor.